Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora de volta para o original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar na terra, no século XXI, terceiro milênio, o seu mensageiro para revelar segredos dos céus para os habitantes da terra ouvir. Para cada época Deus tem um profeta para levantar na terra. Deus nunca levantou um profeta na terra quando os povos estavam obedecendo a Deus na terra. Quando Deus levantava o seu profeta na terra, é porque os povos da terra estão em desobediência a Deus aqui na terra. Então Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu que os povos da terra estão em desobediência a Deus aqui na terra. Não estão fazendo caso das suas santas palavras dentro das religiões da terra no século XXI, terceiro milênio. Para os religiosos do século XXI, as escrituras sagradas perdeu a sua validade, caducou, não tem mais nenhum valor na terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Se as escrituras sagradas caducou e perdeu a sua validade na terra, então Deus também caducou e a sua palavra perdeu a sua validade na terra. Quem assim está pensando que Deus caducou e a sua palavra perdeu a sua validade na terra, está com a mente cauterizada e corrompida, porque Deus não caducou e nem a sua santa palavra perdeu a sua validade na terra. Deus não muda e nem a sombra de variação, conforme Tiago 1, 16 e 17. Deus não caducou e nem a sua palavra perdeu a sua validade na terra. Quem está caducando e perdendo a sua validade na terra é os religiosos e as suas religiões na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. As escrituras sagradas, há 50 anos passados, tinham valor dentro das religiões na terra, mas dentro de tão poucos anos os religiosos se apostataram das escrituras sagradas nas suas religiões, que eles mesmos são os pastores. As escrituras sagradas estão como um livro selado. Os religiosos não estão entendendo o que está escrito nas escrituras sagradas nos seus originais. A maioria dos religiosos estão entendendo as escrituras sagradas pela guia da sabedoria humana, pela guia da carne. O professor dos religiosos do século XXI é a teologia mundana, e as escrituras sagradas não aprovam a teologia mundana. Faça uma análise sobre as escrituras sagradas e o mundo. Veja o que as escrituras sagradas falam sobre o mundo, e quem é o mundo, e aonde está o mundo, ou aonde jaz o mundo. Veja 1 João 5, 19 a 21, 1 João 2, 15 a 17, João 7, 7, João 17, 14 a 17. Podemos dizer que o mundo é um abismo, e os povos da terra andam a passo largo para este abismo. Podemos comparar o mundo com o pecado que separa os povos da terra de Deus. Veja o que disse o profeta Isaías 59, 1, 2. O pecado forma uma parede de separação, ou separa os povos da terra de Deus. Existe um pecado grave que os povos da terra cometem todos os dias contra Deus aqui na terra. E poucos percebem que este pecado é tão grave que muitos cometem todos os dias aqui na terra, dentro das suas igrejas, ou das igrejas dos religiosos da terra. Se o amado ouvinte não sabia, vai ficar sabendo agora. Que tipo de pecado tão grave é este que os religiosos da terra cometem todos os dias, hoje no século XXI, terceiro milênio, dentro das suas igrejas na terra. O nome deste pecado tão grave que os religiosos do século XXI cometem todos os dias nas suas igrejas aqui na terra é chamado de resistência às santas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos aonde os religiosos do século XXI querem chegar, resistindo às santas palavras do Senhor Jesus Cristo dentro das suas igrejas aqui na terra. Talvez o amado ouvinte diga aonde este pregador quer chegar, dizendo que os religiosos do século XXI estão resistindo às palavras do Senhor Jesus Cristo dentro das suas igrejas aqui na terra. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, uma atalaia de Deus não diz nada que não tenha a sua base nas escrituras sagradas. Quando o atalaia de Deus diz que os religiosos do século XXI estão resistindo às santas palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas, nós temos base nas escrituras sagradas. Veja Mateus 6 e 5. Se o que o atalaia de Deus está dizendo não é verdade,
que os religiosos do século XXI não estão resistindo às santas palavras do Senhor Jesus Cristo todos os dias nas suas igrejas aqui na terra? O Senhor Jesus Cristo disse que quando os religiosos fossem orar, não orassem em pé nas igrejas nem nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que quem assim ora já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Não tem mais nada para receber de Deus nos céus. Já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Quando chegar na eternidade, não tem o que receber de Deus nos céus, porque resistiram às santas palavras do Filho de Deus aqui na terra. No tribunal de Cristo, vai ouvir ele dizer: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticador de iniquidade. Malditos, vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e todos que resistiram às minhas santas palavras na terra, dentro das igrejas. Veja as santas palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 41 a 46. Naquele grande dia, muitas lideranças religiosas e os seus fiéis vão dizer para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, quando nós resistimos às tuas santas palavras dentro das nossas igrejas na terra? O Senhor Jesus Cristo vai dizer para as lideranças religiosas e para os seus fiéis: eu disse em Mateus 6 e 5 que não orassem em pé nas igrejas nem nas esquinas das ruas, e vocês não dobraram os vossos joelhos para orar na minha presença. Está escrito em Isaías 45, 23, Filipenses 2, 8 a 18, Efésios 3, 14 e 15. Diante do meu nome, todos os joelhos dos que estão nos céus e dos que estão na terra e debaixo da terra têm que se dobrar na minha presença. E porque vocês só oravam em pé nas vossas igrejas aqui na terra? Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, todos que fizerem uma oração em pé aqui na terra, dentro das suas igrejas ou nas esquinas das ruas, estão resistindo às santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito nas Escrituras Sagradas de Mateus 6, 5. O Senhor Jesus Cristo diz que quem ora em pé é hipócrita. E porque os religiosos do século XXI e os seus fiéis se comprazem a orar em pé todos os dias nas suas igrejas aqui na terra, orar em pé na igreja e ainda dizer que não são hipócritas, está chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Deus coloca os religiosos do século XXI no vale da decisão e pergunta para os líderes religiosos e para os seus fiéis: quem é o verdadeiro? É o meu Filho Jesus Cristo ou é as lideranças religiosas do século XXI? Quem está com a verdade na terra é quem dobra os seus joelhos para orar? Ou é quem ora em pé nas igrejas? Quem está resistindo às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra é quem ora em pé nas igrejas, nas esquinas das ruas, ou é quem dobra os seus joelhos quando for orar em qualquer lugar, seja na igreja ou nas esquinas das ruas? Então, amados irmãos, temos ou não temos razão em dizer que a maioria das lideranças religiosas do século XXI e os seus fiéis estão resistindo a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo dentro das suas igrejas aqui na terra, no século XX do seu milênio? Como porta-voz de Deus na terra, eu fico imaginando como as lideranças religiosas e seus fiéis vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem conta de tantas resistências às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dentro das suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Muitas lideranças religiosas e seus fiéis pensam que vão entrar no céu sem passar no tribunal de Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 5,10 que ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que praticou aqui na terra por meio do seu corpo, seja bom ou seja mau. Será que as lideranças religiosas do século XXI e os seus fiéis já pararam para pensar no tribunal de Cristo? Acredito que com muitas lideranças religiosas do século XXI está se cumprindo aquelas profecias de Paulo que está escrita em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Timóteo 4, 1 a 5. É lamentável de se dizer, mas é a verdade, sem hipocrisia e sem fingimento. Todas as profecias de Paulo estão se cumprindo no século XXI, terceiro milênio. Os homens
resistindo a Deus aqui na terra, dentro das suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Veja o que disse Deus pela boca do seu servo Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Resistir às santas palavras do Senhor Jesus Cristo é contender com Deus aqui na terra. Veja o que disse Deus pela boca do seu servo Jeremias 49:19. Eis que como leão subirá das margens do Jordão um inimigo contra a morada forte, mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido poloei sobre ela. Pois quem é semelhante a mim? Quem me fixará um prazo? E quem é o pastor que me poderá resistir? Então, como a palavra de Deus se renova cada manhã, nesta manhã do dia 29/4/2016, Deus está renovando esta palavra que está escrita em Jeremias 49:19. Então, nesta manhã, diz Deus para as lideranças do século XXI, terceiro milênio, que estão resistindo às santas palavras de seu Filho Jesus Cristo dentro das igrejas, que eles mesmos são os pastores. Qual é um homem que tem um título de pastor aqui na terra que poderá resistir a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra? E isso é o que os homens que têm um título de pastor estão fazendo dentro das suas religiões aqui na terra, hoje no século XXI, no terceiro milênio, resistindo a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo dentro das igrejas, que eles mesmos são os pastores. Todas as igrejas dos religiosos da terra, eles dizem, esta igreja é de Deus. Para você, amado ouvinte, que pensa que todas as igrejas da terra são de Deus, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10:16, quantos pastores tem na igreja de Deus aqui na terra? Não é uma resistência às santas palavras do Senhor Jesus Cristo? Um homem fundar uma igreja na terra e dizer para os seus fiéis, eu sou o pastor desta igreja. Um homem fundar uma igreja aqui na terra e dizer, esta igreja é de Deus, e ao mesmo tempo dizer que é o pastor daquela igreja. Isso é resistir às santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10:16. Um homem dizer que é um pastor na igreja de Deus aqui na terra. Como ficam as santas palavras do Senhor Jesus Cristo? Um só rebanho, um só pastor? Com tantos rebanhos, com tantos pastores nas igrejas aqui na terra, ficamos a imaginar como estes homens intitulados pastor estudam tanto as Escrituras Sagradas e não aprendem a separar as palavras. A palavra dom é uma coisa e a palavra título é outra coisa totalmente diferente. O dom é dado ao homem por Deus. O título é dado ao homem pelo homem. Admitimos que um homem possa receber de Deus o dom de pastor, mas não admitimos, com base nas Escrituras Sagradas, um homem titulado pastor na igreja de Deus aqui na terra. Como atalaia de Deus, desafio a qualquer um líder religioso que tenha um título de pastor, para eles nos mostrar de Mateus ao Apocalipse, Deus e seu Filho Jesus Cristo constituindo ou elegendo pastores para ficar à frente do povo de Deus aqui na terra. Muitos líderes religiosos que são intitulados pastores nas igrejas da terra dizem que Deus constituiu pastores para ficar à frente do povo de Deus aqui na terra. Isso eles dizem por uma falsa interpretação que eles aprendem na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4. Paulo não está falando em constituição de pastores. Paulo está falando em dom e não em título de pastor. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir para os céus, de onde ele tinha vindo, deu o dom de pastor a Pedro. Agora nos mostre uma só palavra de Pedro nas suas cartas, dizendo que era um pastor na igreja de Deus aqui na terra. Veja que os homens que são intitulados pastores fazem questão de dizer em programa de rádio e televisão que é um pastor. Ele tem razão em dizer para os seus ouvintes que é um pastor, porque ele recebeu do homem o título de pastor. Para os homens eles são pastores, mas para o Senhor Jesus Cristo eles não são pastores, são mercenários. É lamentável os homens dizer que são pastores aqui na terra e naquele grande dia ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer que não lhe conhece como pastor.
Como o Senhor Jesus Cristo poderia reconhecer estes homens como pastores, se ele diz que na sua igreja aqui na terra haveria um só pastor? Um homem dizer que é um pastor em uma igreja aqui na terra, está afrontando a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. O homem que diz que é um pastor aqui na terra, está resistindo a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Não sabemos aonde as lideranças religiosas do século XXI querem chegar. O Senhor Jesus Cristo dá uma ordem e eles não querem obedecer nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Até quando as lideranças religiosas da terra vão resistir às ordens do Rei Jesus Cristo aqui na terra? O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 6,46: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? Ou seja, por que vocês me chamam de Senhor e Rei e não querem cumprir as minhas ordens nas vossas igrejas na terra? Diz o Senhor Jesus Cristo do trono da sua glória: eu estou contemplando dos céus o que as lideranças religiosas da terra estão fazendo nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Estão todos os dias com o meu nome nas suas bocas, mas não querem cumprir as minhas ordens nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Vocês pensam que aquelas palavras que eu disse quando eu estive nesta baixa terra perdeu a sua validade na terra? As minhas palavras que eu disse quando eu estive nesta baixa terra têm a sua validade de geração em geração. As minhas palavras são eternas, nunca perdem a sua validade. As minhas palavras só perderão a sua validade na terra quando os séculos forem consumados. Enquanto os séculos não forem consumados, as minhas palavras têm validade na terra. Tem pessoas que não sabem quando é a consumação dos séculos. A consumação dos séculos é no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os séculos serão consumados. Veja Mateus 28, 18 a 20. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI e seus fiéis não acreditam na volta do Senhor Jesus Cristo. Pouco se fala nas igrejas do século XXI sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A grande preocupação das lideranças religiosas do século XXI é com bênção e prosperidade material. Pouco se fala nas igrejas do século XXI sobre as bênçãos celestiais. As Escrituras Sagradas atribuem a desobediência à palavra de Deus aqui na terra às lideranças religiosas, porque os povos religiosos da terra têm uma tendência muito grande para obedecer às lideranças religiosas. Se as lideranças religiosas estivessem preocupadas em ensinar os povos da terra sobre o reino celestial, o povo aprendiam a se preocupar com o reino celestial. Mas como as lideranças só se preocupam com o reino material, como o povo pode se preocupar com o reino celestial? Como o povo religioso pode aprender uma coisa se os seus líderes não ensinam? O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Quem aprende com o Senhor Jesus Cristo ensina o que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Fazemos uma pergunta para as lideranças religiosas do século XXI. Como foi que o Senhor Jesus Cristo ensinou a orar? Foi de joelhos ou foi em pé? O Senhor Jesus Cristo disse em João 13,15: dei-vos um exemplo para que, assim como eu fiz, vocês façam também. Como o Senhor Jesus Cristo orava? Era de joelho ou era em pé? Veja como o Senhor Jesus Cristo orava. Veja Lucas 22, 39 a 41. Os amados irmãos e ouvintes sabem por que o Senhor Jesus Cristo não orava em pé? Porque o Senhor Jesus Cristo conhecia as Escrituras Sagradas e ele não era somente um conhecedor das Escrituras Sagradas, mas um praticante das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus Cristo tinha as Escrituras Sagradas gravadas no seu coração. E quem tem as Escrituras Sagradas gravadas no seu coração, obedece às Escrituras Sagradas como está escrito. O Senhor Jesus Cristo sabia muito bem que está escrito em Isaías 45, 23, que o Pai Celestial tinha dito para o profeta Isaías, que tinha feito um juramento, que ninguém aqui na terra
e no céu e debaixo da terra não podia fazer nenhuma oração a Deus em pé. Tinha que dobrar os seus joelhos. Na história das Escrituras Sagradas não se encontra nenhum servo de Deus fazendo uma oração em pé, em lugar nenhum. Quando fazia uma súplica a Deus, dobrava os seus joelhos no pó da terra. No tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, ele se deparou com um povo religioso que só orava em pé, nas suas igrejas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelo povo que ali passava. Quando o Senhor Jesus Cristo viu aqueles religiosos orando em pé, disse para os seus ouvintes, veja Mateus 6, 5 a 8, quando vocês for orar, não façam como estes religiosos que gostam de orar em pé nas suas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelo povo. Em verdade eu vos digo, que já receberam a sua recompensa aqui na terra. No reino de meu Pai não tem mais nada para receber. Ninguém faça como eles fazem, nem imiteis a eles nas suas orações. Eles gostam de fazer orações prolongadas, pensando que, por muito falar, Deus lhe ouvirá. Quando vocês for orar, não precisam de muitas palavras repetidas, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes de vocês orar ou pedir. Os amados irmãos e ouvintes sabem com quem a maioria das lideranças religiosas do século XXI aprenderam a orar? Veja Mateus 6 e 5, os conselhos do Senhor Jesus. As lideranças religiosas aprenderam a orar com os fariseus, que só oravam em pé. Veja Lucas 18, 9 a 14. O Senhor Jesus Cristo conta uma parábola de dois homens que subiram ao templo para orar. Quem era que estava orando em pé? Era o fariseu ou era o publicano? Você talvez diga, mas o publicano também estava em pé e não estava de joelho. Sim, o publicano não estava de joelho. Com certeza o publicano não conhecia aquelas palavras que está escrito em Isaías 45, 23. O fariseu com certeza conhecia aquelas palavras que está escrito em Isaías 45, 23. Nobre discípulo que os fariseus conheciam as Escrituras Sagradas, não praticavam porque eram hipócritas, como disse o Senhor Jesus Cristo várias vezes em Mateus 23, 1 a 29. Veja quantas vezes o Senhor Jesus Cristo repete que os fariseus eram hipócritas. Ensinavam uma coisa e viviam outra totalmente diferente. Veja que na parábola que o Senhor Jesus Cristo contou em Lucas 18, 9 a 14, dá a entender que o fariseu era conhecedor das Escrituras Sagradas. Com certeza o publicano não conhecia as Escrituras Sagradas, nem a lei. Porque se ele conhecesse as Escrituras Sagradas e a lei, ele pagava o dízimo como o fariseu pagava. O fariseu chamou o publicano de ladrão porque ele não pagava o dízimo. Quantos milhares de fariseus tem no século XXI fazendo aquela mesma oração do fariseu? Em pé nas suas igrejas, orando como fariseu? Que não é injusto para com Deus, dá o dízimo de tudo quanto ganha, é fiel nos dízimos e não rouba a Deus. E quem não paga o dízimo eles chamam de roubadores de Deus, ou seja, de ladrão. Será que no século XXI tem alguma igreja de publicanos que não paga o dízimo? Se tiver alguma igreja de publicano que não paga o dízimo hoje no século XXI, a porcentagem dessas igrejas é 1%, porque 99% das igrejas do século XXI é dos fariseus, pagam o dízimo de tudo quanto eles ganham, sem negar nem um centavo. Eles são ensinados pelos seus líderes, quando for receber o seu salário no banco, na hora que sacar o dinheiro, o primeiro a tirar é o dízimo do Senhor. Você pode ficar devendo à farmácia, ao frigorífico, ao mercantil, mas ao Senhor não pode ficar devendo. Com o Senhor tem que estar em dias, não pode atrasar nem um dia. Estas igrejas dos fariseus é bem mais antiga do que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a esta baixa terra, já encontrou as igrejas dos fariseus,
e eles estavam assentados na cadeira de Moisés, dizendo que guardavam a lei de Moisés rigorosamente. Só que o ponto da lei que eles exigiam que os seus fiéis cumprissem era o ponto do dízimo. Podiam violar qualquer ponto da lei, menos o ponto da lei do dízimo, como nos mostrou o Senhor Jesus Cristo na parábola do fariseu e publicano. Veja mais uma vez Lucas 18, 9 a 14. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, se você ainda não tem nenhuma religião para se agregar, qual das igrejas você escolheria para você se agregar? A igreja dos fariseus ou a igreja do publicano? Muito cuidado quando você for escolher uma igreja para se agregar, porque a porcentagem das igrejas dos fariseus é de 99%. A igreja do publicano só representa 1% na terra. Então é bem mais fácil se encontrar no século XXI uma igreja dos fariseus do que uma igreja de publicanos. A igreja dos fariseus e seus fiéis pagam o dízimo obrigatoriamente. Quem não pagar o dízimo é ladrão e merece ser expulso da igreja, porque nas igrejas dos fariseus não pode existir quem roube a Deus, porque a doutrina dos fariseus é rigorosa. Quem não paga o dízimo é ladrão, e ladrão não pode entrar no reino de Deus, assim pregam eles. Todos os seus fiéis, ou os fiéis das igrejas dos fariseus, pagam rigorosamente o dízimo para não irem para o inferno de fogo quando morrerem aqui na terra. E com medo de irem para o inferno de fogo ardente, pagam o dízimo de tudo quanto eles ganham sem negar nem um centavo. Até de uma horta que eles plantam no quintal, pagam o dízimo para o Senhor. O apóstolo Paulo, o homem que tinha a mente de Cristo, ele disse em 1 Coríntios 8, 5 a 7, ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Entretanto, nem todos há este conhecimento. Será que os fariseus reconheciam Jesus Cristo como Senhor, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há? Os fariseus ensinavam que tinham de pagar o dízimo do Senhor. Que tipo de Senhor era esse que os fariseus pagavam o dízimo? Com certeza não era o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E muito menos o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Esse dízimo não era para eles. A terra está cheia de deuses e de senhores para usufruir do dízimo dos seus fiéis aqui na terra. No tempo de Paulo já tinha muitos deuses e muitos senhores. Imagine de lá para cá o quanto estes deuses e estes senhores têm se multiplicado na terra. Estes deuses e estes senhores têm contaminado a terra com as suas igrejas farisaicas, hoje no século XXI, terceiro milênio. É exatamente para estes deuses, para estes senhores, que os religiosos do século XXI pagam o dízimo de tudo quanto eles ganham. Porque o Deus verdadeiro e o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, não tem participação dos dízimos que os religiosos do século XXI pagam para os seus senhores aqui na terra. Veja que quem paga o dízimo aqui na terra está entre os ais de Mateus 23. O Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus, que pagam o dízimo de tudo quanto vocês ganham, mas negam o mais importante da lei, que é a misericórdia, o amor, a justiça e a fé. Estas coisas vocês deviam fazer, porque vocês ainda estão na lei, mas na minha graça ninguém pode fazer memória da lei. Eu sou o fim da lei. Na minha graça, quem ainda continua pagando dízimo está caído da graça, separado de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Então todos que guardarem a lei na minha graça, os que guardarem a lei na terra, a morte de Cristo Jesus foi em vão.
Gálatas 2, 19 a 21. Os povos da terra viviam em maldição. O Senhor Jesus Cristo veio a esta baixa terra para pagar um preço para tirar os povos da terra da maldição da lei. Gálatas 3, 10 a 13. Separados estão de Cristo os que ainda estão guardando a lei. Gálatas 5 e 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, para resgatar os que estavam na lei, ou os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, 4, 5. O fim da lei é Cristo, para salvar todos que nele creem e obedecem. Romanos 10 e 4. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. João 1, 16, 17. É lamentável se dizer, mas é a realidade dos últimos tempos, em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. 99% das igrejas do século XXI estão representando os fariseus do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, e fazendo as mesmas orações dos fariseus da parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 18, 9 a 14. Perguntamos para as lideranças religiosas do século XXI, por que o Senhor Jesus Cristo não deu apoio aos pastores dos fariseus e os chamou de mercenários? Para muitos líderes religiosos do século XXI, o Senhor Jesus Cristo cometeu um equívoco quando chamou os pastores dos fariseus de mercenários. Muitos líderes religiosos ainda não meditaram em João 10, 1 a 16, que o Senhor Jesus Cristo não só chamou os pastores fariseus de mercenários, mas os chamou de ladrões e salteadores. Aqueles pastores dos fariseus ficaram tão irritados com o Senhor Jesus Cristo que chegaram a proibir os seus fiéis de escutar o Senhor Jesus Cristo, e diziam que o Senhor Jesus Cristo estava endemoniado e que estava louco, porque tinha chamado os ungidos de Deus de mercenários, ladrões e salteadores. Os fariseus não sabiam que o Senhor Jesus Cristo era o verdadeiro ungido de Deus aqui na terra, e que tudo o que ele estava dizendo com os pastores dos fariseus era aprovado por Deus, o Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo nunca tinha visto na terra, no meio dos religiosos, tanta hipocrisia como ele viu nos pastores dos fariseus. A maior hipocrisia que o Senhor Jesus Cristo viu nos pastores dos fariseus foi na oração que eles faziam nas suas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Os fariseus não sabiam que à frente deles estava o verdadeiro pastor ungido por Deus aqui na terra, e que tudo o que ele estava dizendo com os pastores dos fariseus era realidade, não era equívoco. O Senhor Jesus Cristo não estava equivocado quando chamou os pastores dos fariseus de ladrões e salteadores e mercenários. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo falava era com base nas Escrituras Sagradas. Quando o Senhor Jesus Cristo fez aquela pregação de João 10, 1 a 16, ele tinha como base o livro do profeta Ezequiel 34, 1 a 31. Do mesmo jeito que o profeta Ezequiel viu os pastores no seu tempo em Israel, o Senhor Jesus Cristo estava vendo no seu tempo também aqui na terra. Os pastores fariseus não estavam fazendo diferença daqueles pastores do tempo do profeta Ezequiel. O Senhor Jesus Cristo disse para os pastores dos fariseus que todos os pastores que tinham vindo antes dele eram ladrões e salteadores. Quando o Senhor Jesus Cristo dizia que todos os pastores que tinham vindo antes dele eram ladrões e salteadores, estava incluindo os pastores dos fariseus que também tinham vindo antes do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles pastores dos fariseus não estavam fazendo diferença dos pastores do tempo dos profetas Ezequiel, Isaías, Jeremias e Zacarias. Os pastores dos fariseus estavam agindo da mesma maneira que agiam os pastores de Israel no tempo dos profetas. Será que o Senhor Jesus Cristo, se ele ainda viesse pisar nesta baixa terra outra vez,
Ele estaria livre de se encontrar com os mesmos pastores dos fariseus aqui na terra, no século XXI, terceiro milênio? Se o Senhor Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, outra vez, ele encontraria na terra os mesmos pastores dos fariseus para lhe chamar de endemoniado e louco, e até proibir os seus fiéis de escutar o Senhor Jesus Cristo, como fizeram na sua primeira vinda, que ele veio a esta baixa terra. Na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a esta baixa terra, quem crucificou o Senhor Jesus Cristo foi as autoridades políticas e as autoridades religiosas. Então esta é a razão porque, se o Senhor Jesus Cristo viesse pisar nesta baixa terra, porque se ele viesse pisar nesta baixa terra outra vez, as autoridades políticas e as autoridades religiosas crucificavam o Senhor Jesus Cristo outra vez. Qual é um líder religioso que se chama a si mesmo pastor, que tinha humildade para ouvir o Senhor Jesus Cristo ler o capítulo 34 de Ezequiel e o capítulo 10 de São João e explicar para eles que eles estão como aqueles pastores do tempo de Ezequiel, comendo a carne das ovelhas, bebendo o sangue das ovelhas, se vestindo a pele das ovelhas? Será que os pastores do século XXI aceitariam ouvir com humildade o Senhor Jesus Cristo dizer que o Pai está contra aqueles pastores aqui na terra? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que eles não são pastores, mas sim mercenários? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que orar em pé na igreja é hipocrisia? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que eles estão resistindo às palavras de Deus todos os dias nas suas igrejas aqui na terra, que eles mesmos são os pastores? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que na igreja de Deus aqui na terra só tem um pastor, não tem pastores, tem um único pastor? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que na sua graça não se pode fazer memória da lei? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que quem pagar o dízimo na sua graça está profanando o seu sacrifício na cruz? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que os que pagam o dízimo estão filtrando o mosquito e engolindo um camelo? Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo que a maioria dos religiosos que levantam as suas mãos em um culto aceitando a Jesus como seu Salvador por insistência de um pastor, correm um risco muito grande destas pessoas estarem se tornando prosélitos de uma religião aqui na terra? Porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo viu na terra no seu tempo, que ele esteve aqui nesta baixa terra. Na sua primeira vinda, os pastores dos fariseus enviavam os seus missionários para percorrer mais terra, para convencer uma pessoa para vir para a sua religião. E quando as pessoas aceitavam a se agregar nas suas religiões, nas religiões dos fariseus, tornavam-se filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Veja, Mateus 23 e 15. Somente o Senhor Jesus Cristo teve coragem de dizer para aqueles pastores dos fariseus que pastores não entram no reino de Deus, vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. Mas as palavras que eles vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia é muito dura. Veja Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15. São palavras do Senhor Jesus Cristo que ficarão de fora os cães, não vão poder entrar no reino de Deus. Será que os pastores do século XXI concordariam com o Senhor Jesus Cristo, com as escrituras sagradas, que os cães são pastores? Quem não sabia vai ficar sabendo agora que os cães que o Senhor Jesus Cristo falou pela boca do seu anjo em Apocalipse 22, 15,
são pastores que nada sabem, que não têm este conhecimento da Escritura Sagrada, que os pastores são cães preguiçosos que gostam de dormir. Todos são gananciosos, todos sem exceção. Isaías 56:11. É lamentável se dizer que o primeiro da lista que vão ficar do lado de fora da cidade santa são os pastores e todos que lhe aceitarem como seu pastor aqui na terra. Porque realmente os povos da terra têm os pastores como seus deuses e obedecem a tudo o que eles mandam fazer. Esta passagem bíblica de Apocalipse 22:15 está oculta para 99% das religiões do século XXI, terceiro milênio. Deus tem revelado esta passagem da Bíblia, do Apocalipse 22:15, para um pequeno rebanho aqui na Terra, hoje do século XXI, terceiro milênio. Somente a 1% das religiões do século XXI foi revelado pelo Espírito de Cristo este segredo do Apocalipse 22:15. Será que os pastores do século XXI concordam com a Escritura Sagrada que os cães que vão ficar do lado de fora são pastores? Talvez alguém diga que é uma falsa interpretação de um pequeno rebanho aqui na terra, que os cães do Apocalipse 22:15 é os pastores. Não é uma falsa interpretação de um pequeno rebanho aqui na terra. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, ele disse em Lucas 12:32: não temas a pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus. Foi a este pequeno rebanho que aprove a Deus revelar as Escrituras Sagradas nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Quando se lê as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, não tem falsa interpretação. Quando este pequeno rebanho leu Apocalipse 22:15, nós procuramos a ajuda do Espírito de Cristo para saber quem eram estes cães que não podiam entrar no reino de Deus. O Espírito de Cristo nos levou até o livro do profeta Isaías 56:11. Ali estava a resposta, quem eram os cães de Apocalipse 22:15, em que dizia para o pequeno rebanho: estes cães do Apocalipse 22:15 são pastores que nada compreendem, todos são gananciosos, todos sem exceção. Nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre os cães. Perguntamos ao Espírito de Cristo: quem são estes cães que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3:1-2? Paulo disse: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vocês. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Procuramos novamente o Espírito de Cristo para perguntar quem eram estes cães e maus obreiros que Paulo estava falando para aquele pequeno rebanho. O Espírito de Cristo tornou a nos levar a Isaías 56:11, em que dizia que os cães e maus obreiros que Paulo estava advertindo o pequeno rebanho de Deus na cidade de Filipos eram os pastores. Então não temos dúvidas que as Escrituras Sagradas, através dos seus escritores sagrados, não ensina equívoco a ninguém aqui na terra, mas nos adverte para nós não sermos enganados com discurso de falsos obreiros fraudulentos. Como Paulo advertiu os irmãos da cidade de Filipos, que tivesse cuidado com os cães, tivesse cuidado com os maus obreiros, que se diziam ser verdadeiros e não eram verdadeiros, eram falsos. Todos os homens que têm um título de pastor se dizem ser verdadeiro e que não é falso. Qual foi o crédito que o Senhor Jesus Cristo deu aos pastores dos fariseus? O Senhor Jesus Cristo deu apoio aos pastores dos fariseus e reconheceu como verdadeiros pastores. Era essa a rixa dos fariseus contra o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não reconhecia eles como pastores,
mas reconheci como mercenários, ladrões e salteadores. Eu, irmão Ferreira, não sou entendido pelas lideranças religiosas do século XXI, que são intitulados pastores. Eu até dou razão a eles por não me entenderem, porque eles não entendem as escrituras sagradas como eu entendo. Eles não estão entendendo, eles não acreditam nas escrituras sagradas como eu acredito. Não meditam nas escrituras sagradas como eu medito. Se eu estou equivocado em entender as escrituras sagradas como eu estou entendendo, e se eu estou entendendo errado, as escrituras sagradas então, e a própria escritura sagrada está errada e me ensinando o erro. Mas eu tenho certeza que as escrituras sagradas não estão me ensinando o erro, e nem há equívoco nas escrituras sagradas. Nos mostra o mal entendido que existe entre Apocalipse 22:15 Apocalipse 22:15, Filipenses 3:1-2, Isaías 56:11, Jeremias 56, Jeremias 49:19, Zacarias 10:3, Zacarias 11:8, Ezequiel 34:1-31, João 10:1-16. O que está escrito? O que está acontecendo com mais de 99% das lideranças religiosas do século XXI, no terceiro milênio, é o que Paulo pregou em 2 Coríntios 4:1-7. O Deus deste século XXI tem cegado mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI para eles não compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais, assim como elas foram escritas. Faço uma pergunta para todas essas lideranças religiosas do século XXI, que são intitulados pastores. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias escreveram algum equívoco nas suas mensagens? O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos pregaram alguma heresia nas suas mensagens? Para quem? E a respeito de quem Judas e Pedro e Paulo profetizaram nas suas profecias? Leia na sua Bíblia, não importa a sua tradução. 2 Timóteo 4:1-5, 1 Timóteo 4:1-2, 2 Pedro 2:1-19, Judas 1:3-19. A quem Judas estava atribuindo a sua profecia para os sinais dos tempos? Vamos meditar um pouco na carta de Judas, capítulo 1, versículo 3-19. Esta era uma mensagem profética para os finais dos tempos, o qual nós estamos vendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Esta carta de Pedro e Judas é um filme das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Mas só quem pode assistir este filme é um pequeno rebanho hoje no século XXI. É exatamente aquele pequeno rebanho que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 12:32. Só quem tem este filme da carta de Pedro e Judas é o Espírito de Cristo. Quem quiser assistir este filme da carta de Pedro e Judas, venha para a Torre de Vigia, que você assiste o filme da carta de Pedro e Judas. Se você tiver tempo suficiente e poderá assistir o filme de todas as profecias dos profetas que estão nas escrituras sagradas. Se você quiser, o Espírito de Cristo passará o filme dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, mostrando quem eram os pastores do seu tempo e o quanto Deus estava satisfeito com estes pastores naquele tempo. Será que os pastores do século XXI não estão fazendo o mesmo que estavam fazendo os pastores do tempo dos profetas e dos pastores dos fariseus no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra? Se você assistir o filme dos pastores que está nas escrituras sagradas, o filme da carta de Pedro e Judas, você vai ver que os pastores do século XXI não estão fazendo diferença dos pastores do tempo dos profetas, do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Talvez só quem
esteja assistindo este filme das profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, é um pequeno rebanho aqui na Terra hoje no século XXI. Quem pode assistir um filme do livro do Apocalipse, quando chegar no capítulo 22, versículo 15, ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer que os pastores não vão poder entrar no reino dos céus, na cidade santa, Nova Jerusalém, vão ficar do lado de fora, batendo na porta e pedindo para entrar. E ouviu o Senhor Jesus Cristo dizer para eles: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidade. Quem tiver dúvida do que estamos dizendo, é só conferir com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra. Confira Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15 e 16, Apocalipse 21, 8 e 27. Aqui está a lista dos que não vão entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. O primeiro da lista é os cães. Quem são estes cães? Veja mais uma vez Isaías 56, 11. Veja o selo e a garantia quando Deus autoriza escrever uma mensagem aqui na terra, uma mensagem desta natureza. Veja Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16. Ouça a voz do Espírito de Cristo. Ele diz: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros aqui na terra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Esta é a mensagem de número 213 que Deus revela para o seu mensageiro na terra do século XXI, terceiro milênio. Deus não levantou o seu mensageiro do século XXI para fundar mais uma religião na terra, porque religião hoje do século XXI está cheirando mal nas narinas de Deus. Religião hoje no século XXI é um comércio de almas humanas na terra. Os povos das religiões são presa dos líderes religiosos. É lamentável de se dizer, mais de 90% das religiões do século XXI estão conservando a doutrina dos fariseus, resistindo à doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Já não bastava os homens brincarem de ser pastores, agora até as mulheres estão brincando de ser pastoras nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Se Deus não aprova nem os homens ser pastores, imagine as mulheres ser pastoras. A mídia mostra todos os dias estas aberrações nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. As mulheres se dizendo que são pastoras nas igrejas do século XXI. Tudo nos mostra que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, porque tudo o que está acontecendo no século XXI é cumprimento do sermão profético do Senhor Jesus Cristo de Mateus 24. Depois do sermão profético de Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo nos mostrou o juízo final em Mateus 25, aonde todas as nações da terra que viviam desde os tempos de Noé na presença do pastor celestial, para serem julgados naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. É exatamente naquele dia que o Senhor Jesus Cristo vai repetir outra vez aquelas palavras que ele disse em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 25 a 28. Somente naquele dia é que alguém vai ver a diferença de quem obedeceu às ordens do pastor Jesus Cristo para quem obedeceu às ordens dos pastores aqui na terra, de quem obedeceu à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e de quem resistiu à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Naquele dia só tem dois rebanhos: um rebanho de ovelhas à direita do Senhor Jesus Cristo, um rebanho de bodes à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia se cumprirá a profecia de Zacarias 10:3 e Apocalipse 22:15. Estamos dando o recado de Deus para os povos religiosos da terra no século XXI, terceiro milênio,
antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou na terra. Ninguém tem mais nenhuma chance aqui na terra de salvação. Jesus Cristo voltou e levou os seus escolhidos aqui da terra para morar em um país celestial, longe dos pastores dos fariseus e das religiões da terra, longe dos mestres religiosos dos fariseus, longe dos que resistem às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Levou para se unir com todos que se dobravam na presença de Deus para lhe adorar na beleza da sua santidade. No país celestial não vai entrar cães, nem idólatra, nem mentiroso e feiticeiro, nem quem resistem às palavras de Deus aqui na terra, nem adúlteros, nem sodomitas, e nem quem aprova os sodomitas aqui na terra. Qualquer que ama e pratica a mentira aqui na terra também não vão poder entrar no país celestial. Por enquanto, os amados irmãos e ouvintes estão ouvindo um porta-voz de Deus na terra. Em breve, os amados irmãos e ouvintes estarão ouvindo o justo juiz no seu tribunal. Aí é o grande julgamento de Deus, que ninguém escapa deste grande julgamento. No julgamento, só tem dois povos. Um povo será chamado de ovelhas e o outro povo será chamado de bodes. As ovelhas vão ficar à direita do justo juiz no dia do julgamento. Os bodes vão ficar à esquerda do justo juiz no dia do julgamento de Deus com todos os povos aqui da terra que viveram desde o tempo de Noé. Esta é mais uma mensagem de um porta-voz de Deus na terra no século XXI, no terceiro milênio, para divertir os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Esta é uma das maneiras que Deus tem para avisar os povos da terra o que em breve vai acontecer, o que vai acontecer em breve. Para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra. Quem rejeitar um porta-voz de Deus na terra, está rejeitando a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Quem recebeu um porta-voz de Deus aqui na terra, está recebendo a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja Mateus 10, 40, 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20. Será que os religiosos do século XXI vão aceitar o porta-voz de Deus? Ou o porta-voz que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio? O porta-voz de Deus está fazendo a sua parte, o que os religiosos acreditem ou não. O porta-voz de Deus está dando um recado de Deus para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Se daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, o porta-voz de Deus estará dormindo no sono dos justos, com todos que com perseverança guardaram a santa palavra de Deus, de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. O porta-voz de Deus vive o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa, que Ele disse que ia voltar. Que todos os habitantes da terra vivam o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. É o conselho de Deus revelado dos céus para os habitantes da terra no século XX do terceiro milênio. É a palavra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, para toda a eternidade. Vem ardendo o dia da ira do Senhor, o grande dia muito tremendo para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos,
amores gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olha do céu com grande ira, ele ceifa os príncipes da terra. A maldição e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará a balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime e a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor, então os elementos aqui se fundirão, os desobedientes com favor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis profanadores, os que pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. O grande dia glorioso das bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em esplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, botará